Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Estamos aqui para aprender. Hoje nossa aula é de descoberta, pessoal, e nossa turma G3. Então, venham conhecer com a gente um pouco, descobrir algumas coisas a respeito de Roma. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita. Hoje, como eu disse, vamos conhecer os romanos e a civilização romana e os materiais necessários para a aula, inclusive você que está aí em casa, lápis, borracha, caderno, para você fazer alguma anotação, alguma coisa. Se você puder também ter aí um Google perto de você, um computador, para você fazer algumas pesquisas ao final na nossa atividade. Vamos fazer um mindfulness de hoje, um mindfulness de concentração. Vamos lá, próxima tela aí tem uma foto com alguns erros ali e eu quero que vocês me digam aonde, daí eu vou circulando. Difícil esse. Eu sei. A nuvem. A janela. Nossa. Mas tem duas janelas. Eu já ia falar. Essa daí, Tem janela. professor. Essa daí, professor. Aqui, ok. A de cima. A do lado. De cima. Ok. E o que mais? E A do meio. a do meio? Do meio. Aham, é a do meio. E aí? Hoje é aula de descoberta, né, professor? Isso, Nicolas. Hoje é aula de descoberta. Ah, tá. Acho que é só isso. Eu acho que não. Você acha mais uma, professor? Eu achei. Eu achei. Em cima da janela que você circulou. Em Tem cima da um janela. Tem tracinho. aqui, ó. Isso, tem um pedacinho de coisa aqui. Impossível. Ótimo. Gente, é um jogo de 7 erros. Vocês acharam sim? Quando Deus transforma, ele está tentando. Aí escuta. Assim a gente não confia no poder de Deus, né? Não existe impossível para Deus. Tem mais Se a um. pessoa quiser. Fácil não é, mas Deus é Deus do impossível. O áudio tá ligado. É o seu. Tem mais erro aí, galera. Porque continuar firme não é fácil. Seja ex-viado, seja ex-drogado, seja ex-ladrão, mentiroso. É difícil, né? Eu achei mais um, mas eu vou deixar vocês aí acharem. A ideia é vocês se concentrarem aí, pessoal. Achei. Na base do canto inferior. Qual lado? Direito. Para mim é o direito. Direito. Esse pedacinho aqui, ó, né? Tem uma janela aqui, ó. Que aqui não tem, gente, ó. Bem sutil esse. Vamos lá, agora a gente tem que achar mais um. Falta o último. Exatamente, é um jogo de 7 erros. É para ter mais um erro aí. O que você riscou aí, Nicolas? Achei. A professora Lara achou. Achei. Eu não achei. Eu risquei, é? Você riscou aí, Nicolas. Aonde? Aqui, ó. Em cima, aqui, ó.
Ah, foi sem querer, tava sabendo aqui numa versão mobile, eu não sabia. Ah, achei também. Achei. Boa, tá bem escondido. E Dá aí, pessoal? uma dica aí, professor. Dá uma dica? Vamos ver, que dica que a gente pode dar, Lara? Tá na imagem. A dica Nossa, que está dica entre boa. a dica está entre o segundo e o terceiro andar. Boa. Ok. Vou dar uma dica também. A dica é que está na horizontal. O horizontal é tipo deitado, né? Isso. Ok. Achei. Achou onde? Quer dizer, eu não sei se tá certo, mas acho que a barra Fala, que tá Camila. ali entre as janelas. Boa, exatamente, Não, eu Camila. também achei no finalzinho. Olha aí, ó. Tá faltando essa barra aqui, ó. Muito bom, gente. Vocês foram muito bem. Parabéns. Uma coisa impressionante. Foi só apaga. Apaga tudo. E quem riscou na tela pode ir também. Agora, uma coisa impressionante. Você tá vendo a imagem que tá com os erros? Você nunca mais vai conseguir desver os erros. Ah, é verdade. A gente sempre vai saber onde estão os erros. Muito bom, gente. Muito bom. Gostei desse tempo de concentração, esse mindfulness de concentração aí. Parabéns para todos os envolvidos. Na aula passada de descoberta, pessoal, nós tínhamos aprendido e conhecido os Incas. Nós vimos algumas coisas a respeito dos Incas, né? E hoje nós O conheceremos... jogo de discute, professor, que é de kart, ainda estava falando ainda tinha uma fase que é igualzinha do Império Inca, aquela cidade lá cheia de pedra. Ah, Parecido. sim. Era uma Legal. pista. É verdade. Eu não lembro o nome, mas Modo de batalha. eu sei qual você está Machu falando. Picchu? Acho que é. É, Nicolas? Sim. Legal. Então, hoje, pessoal, nós vamos conhecer o Império Romano, ok? E para começar, a gente vai ver a origem um pouco de Roma, vamos ver um pouco sobre Roma e depois um pouco sobre a civilização. Eu queria alguém aí para ler. Você quer começar lendo, Nicolas? Espera aí, professor. A civilização romana é uma... Espera aí, deixa eu falar para minha avó aqui. Não vai adiantar, mas tá bom. A civilização romana é uma mescla de influências de culturas etruscas, gregas e orientais, e os gregos se destacarem pela filosofia e os egípcios por sua arquitetura. Podemos dizer que os romanos se sobressaíram por construir um império que durou 1000 anos. Assim, organizou um sistema de comunicação e transporte e de leis que podem ser reproduzidos em todos os campos do Império Romano. Os romanos souberam a se apropriar de vários aspectos dos povos e conquistaram ao remanizar-os, aliás, a arte da guerra, como expressou o poeta Virgílio na sua obra Eneida, parecia ser o objetivo dos romanos. Calma lá, viu? Lembra-te
romano de submeter os povos a teu império. Sua missão é de impor as condições de paz, poupar os vencidos e abater os soberbos. A fundação de Roma está envolta em lendas, segundo a narrativa do poeta Virgílio em sua obra Eneida. Os romanos descendem de Enéas, herói troiano, que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos por volta de 1400 antes de Cristo. Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre por ordem de Aumúlio. Usurpador do trono. Faltou essa partezinha aí. Eu estudei isso daí na escola. Por que minha câmera tá fechada? Eu estudei esse negócio aí na escola. Olha aí, ó, legal. Então, Quem vamos me relembrar. estudou, né? Pessoal, esqueci só de falar uma Quem ia coisa. falar na minha vez aí? Pode falar agora. Quem Ok. queria falar também? Quando eu estava lendo. Ok, Nicolas. Só queria dizer uma coisa que eu esqueci de falar. No meio aí das leituras, pessoal, vão ter algumas dicas, algumas pistas para vocês fazerem uma pesquisa depois. Então, fiquem ligados, ok? Eu vou dar uma dica aí que talvez cores diferentes sejam coisas importantes aí a anotar, ok? Eu É estou uma no dica celular. fazerem pesquisas depois. Cores diferentes foi uma dica? Foi uma dica. Cores diferentes foi uma dica. Professor, eu estou no celular. Eu não trouxe caderno nenhum, professor. Ixi, então complicou para você. Bom, sobre a parte de origem ali, existe muita lenda em volta disso, né? Inclusive foi falado ali, que não se sabe realmente ao certo, mas o que geralmente se sabe é que algumas pessoas começaram a se juntar, saindo ali de algumas cidades, e começaram a se juntar e começaram a formar formar Roma. Mas existe essa lenda aí envolto de Rômulo e Remo, tá? Bem interessante essa lenda aí. Aqui temos uma imagem de uma sociedade romana, certo? E de um imperador romano aqui, né? Enquanto eles tinham uma cidade bem organizada, como foi falado aí, as leis, comunicação, transporte, organização que eles fizeram pôde ser reproduzido em todo o Império Romano. Essa foto aqui do meio é a foto, essa parte vermelha aqui, ó, da Europa aqui, é a parte de onde Roma dominou por muito tempo, gente. Vocês viram aqui, ó, que o Império Romano durou mais ou menos 1000 anos, gente. Então, eles dominaram muita gente. Se eu for mostrar aqui para vocês, ó, vou ter que pegar uma canetinha preta aqui, ó. Roma, pessoal, é aqui na Itália. Tipo, é aqui um pontinho. Se você for para Roma hoje, você vai ver que Roma é um coisinho só, certo? Um país muito pequenininho. E desse pontinho preto aqui, gente, Uma olha o tanto que formiga. foi dominado. O Império Romano foi muito grande, gente. Olha o tanto que eles dominaram, sendo mesmo um pontinho desse aqui. Hoje, Roma é um país dentro da Itália. É um país, não, uma cidade dentro da Itália, ok? Então acredito que seja. Agora eu fiquei confuso agora.
Mas da proporção de tamanho que eles são hoje para o tamanho que eles eram, o Império Romano tinha dominado toda essa parte vermelha aqui, ok? Então, é muito interessante parar para pensar nisso. E essa última foto que eu coloquei aqui é os irmãos Rômulo e Remo. Diz que depois que eles saíram ali do rio Tibre, eles foram amamentados por uma loba, ok? É o que está acontecendo aqui. Eles estão sendo amamentados por uma loba e a partir deles foi criado ali Roma e tudo mais. Percebam que aqui já há uma influência grega, ok? Porque diz que eles vieram de Troia, né? Saíram de Troia depois da destruição de Troia, foram para a Itália. Então, essa origem é uma origem grega, né? Mas é uma lenda. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade romana. Quem seria o próximo a ler aí? Quem se candidataria a próximo para ler? Eu de novo. Não, vamos escolher outro agora. Um de cada. Caio, lê pra gente aí. Serão, pessoal? Sério? Tá, deixa eu ler. A organização política da civilização romana foi mudando conforme as conquistas territoriais aconteciam e a população crescia. Distinguimos 3 fases. A monarquia durou de 753 a.C. a 509 a.C. 509 a.C. Pera, buguei agora. Tá certo, Caio. Durou Toda de 753 a.C. Isso. Deixa eu te explicar, então, Pode continuar. até, já que surgiu essa dúvida. Antes de Cristo e depois de Cristo é um período, é uma contagem que os historiadores fizeram, sendo Cristo o marco, né, o marco zero ali dessa contagem. Então, como se fosse no nascimento de Cristo, o ano zero. A partir dali, a gente conta 0, 1, 2, 3, 4 e vai indo para frente. Antes de 0, né, ou seja, antes de Cristo, a contagem também funciona 1, 2, 3, só que para trás. Então, o ano 1 antes de Cristo seria 1 ano antes de Cristo. O ano 2 antes de Cristo seria 2 anos antes de Cristo. Então, no caso aqui, 500 anos antes de Cristo Faz sentido. e 700 anos antes de Cristo. Então, entende? Então, há uma lacuna de 200 anos ali, mais ou menos. É um período envolto em lenda com uma pouca né? documentação. Nicolas, espera um pouquinho, Nicolas. Vamos lembrar daquela regrinha lá, para quando a gente quiser falar, levantar a mão e não interromper os colegas enquanto estiverem falando, tá bom? É um período envolto em lenda e com pouca documentação. República Romana, a primeira experiência republicana da história. Império Romano, quando a civilização alcançou seu máximo esplendor. A economia romana baseava-se na agricultura, no comércio, entre dinastia. Entre a distinta província nas conquistas territoriais para alimentar a população na escravidão. Os romanos também desenvolveram uma eficiente arrecadação de impostos que deveriam ser entregues à capital diretamente. Com o tempo, isso foi gerando corrupção, pois era comum os governadores das províncias só negarem certas quantidades de dinheiro ao governo central.
Na monarquia romana... Não, pera. Ah, não, tá certo. Na monarquia romana, o rei exercia funções executivas, judicial e religiosa. O Senado, composto pelos patrícios, assessorava. Que é isso? Ajudava. Ah, tá. O rei tinha poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. A implantação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas, ocupada pelos patrícios. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre patrício e plebeu. Hoje minha dicção está muito boa, quando vocês podem. Percebi, Caio. Nicolas, o que você queria falar, Nicolas? Pode falar agora. Se existia antes de Cristo, então eles eram antes de Cristo. Por quê? Porque o Cristo não veio antes, entendeu? Dele. Ou tá errado? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Você está falando ali do antes e depois de Cristo, é isso? É. Tá. Então faça a pergunta de novo para mim, por favor. Eu estou querendo dizer como que eles já sabiam, as pessoas conseguem distinguir que é antes de Cristo, só por quê? Porque de Cristo era antes dessas pessoas aí de Roma. Ah, tá, entendi a pergunta. Acho que agora entendi a pergunta. Então, na época eles não contavam dessa forma, né? Na época eles não faziam esse tipo de contagem. Hoje, atualmente, nós fazemos. Os historiadores acharam um marco zero para que eles definissem um antes e depois de alguma coisa, entende? Definiram Cristo como esse marco zero, um antes e depois. Mas, na época, não tinha essa contagem. A contagem deles era diferente, porque, justamente, eles não sabiam que iria existir um Cristo ainda. Nessa época era antes de Cristo, então eles não sabiam. Então eles tinham contagem diferente. Não sei se a professora Lara chegou a passar quando ela falou sobre os maias, sobre o calendário deles. Eles tinham um calendário diferente, que contava a época deles diferente, né? Eles contavam os anos a partir de alguma coisa, de algum outro marco zero para eles, entende? Então não fazia sentido para eles falar, né, antes de Cristo, depois de Cristo, porque eles não iriam saber. Essa maneira da gente perceber as datas aqui faz mais sentido para a gente hoje, não na época. Bom, em relação a algumas explicações aí, pessoal, a gente viu aí com o Caio lendo que a civilização romana foi dividida em 3: monarquia, que foi de pouca duração, e a gente não tem muitas coisas a respeito. Tem algumas lendas a respeito, tem alguns nomes de reis de Roma, mas não são ao certo, a gente não sabe direito. O que a gente sabe mais é em relação à República Romana, certo? Onde eles começaram a ter uma organização social, certo? Onde eles tinham uma organização política, eles tinham uma organização social, né, nas cidades e tudo mais. A gente vai ver mais para frente ali que algumas pessoas, inclusive, tinham água encanada, certo? Então, eles eram bem avançados para a época. E o Império Romano começou quando eles começaram, no auge deles, onde eles começaram a dominar outros lugares, outras civilizações, e ter o poder de ser muito, deles serem muito poderosos, assim, deles alcançarem muitas pessoas, muitas civilizações, dominarem muitos lugares, como vocês viram na fotinha anterior lá, aquela parte vermelha toda dominada por eles, ok? Além disso, nessa época do Império Romano, existia uma outra forma de liderança, que era um imperador
que era uma espécie de presidente, governador, algo desse tipo, e ele também tinha algo chamado Senado. Ó, não lembra alguma coisa com a organização que a gente tem hoje na democracia, né? Nós temos um presidente e temos um Senado. Eles também tinham isso, eles tinham uma forma de presidente e eles tinham o Senado. O Senado era composto pelas pessoas mais ricas, chamadas de patrícios na época, certo? E essas pessoas, eles também ajudavam a compor leis, a decidir algumas coisas, ok? E ao longo do tempo isso foi mudando, até que em um dado momento... Patrícios, nas histórias, eles tipo, eram meio que novos, sei lá. Deve ser assim, né? Não sei responder você essa pergunta. Uma coisa que eu queria falar, Nicolas, seu áudio está muito ruim, tem horas que a gente não consegue te ouvir direito. Por causa da internet, também eu estou usando um headphone. O headphone ruim porque eu estou no celular, aí é por isso. Entendi. No caso, é melhor. Bom, para eu não perder o raciocínio aqui, os patrícios eram essas pessoas mais ricas que tinham um poder executivo, um poder econômico, né? Eles eram donos de propriedades, donos de escravos e tudo mais. E eles eram que faziam, nessa primeira foto aqui, ó, reuniões de Senado, né? Onde eles decidiam coisas. Teve uma época da ascensão do Império Romano que já não existia mais o poder de reis ali e tudo mais. Quando começou a República Romana, começou também a ideia de império e de Senado. Mas o Senado ele existia já antes dos imperadores, ele existia na época dos reis. E com o tempo foi se modificando e o Senado ganhando mais poder. Eles tinham mais poder de decisão, né? Antes, o Senado era só uma ajuda, né? Para os reis, depois eles foram se tornando muito mais poderosos em relação às leis e tudo mais. Temos então uma foto aqui mostrando os patrícios, onde eram as pessoas mais ricas, andavam de forma mais luxuosa. Temos aqui os soldados, o típico soldado romano, a gente sempre vê esse tipo de imagem quando a gente lembra de soldados romanos. Tinham escravos, e isso foi uma das quedas da sociedade romana. Eles tinham muitos escravos, e isso depois de um tempo foi ainda tinha escravos brancos, né, professor? Sim, e daí tinha os plebeus, que eram os pobres, que eram, às vezes, donos de algum comércio, alguma coisa, ou fazendeiros e tudo mais. Vamos dar uma pausa, então, pessoal, vamos para o intervalo. Então, vamos voltar, pessoal, finalizado o nosso intervalo, vamos voltar ao aprendizado. Só querendo acrescentar alguma coisa? Pode falar, cara. Só querendo acrescentar uma coisa aqui, pessoal. Sabia que a expressão patrício originou a expressão patricinha? Sério? Não sabia, não. Mas pode ser, Eu aprendi isso daí lá com o professor. Eu aprendi lá com o professor. Meu Deus, eu tô péssimo para lembrar nomes. Entendi, mas tem a ver, legal, tem a ver. Como o primeiro professor da licença. Boa. Vamos lá, vou pedir agora para Camila. Camila, lê essa parte para a gente, Camila. Arte e arquitetura? Exato. Herdeiros da arte grega, os romanos espalharam suas esculturas, pinturas e mosaicos por todo o território que conquistavam. Igualmente, construíam teatros onde podiam ser representadas peças que serviam para instruir e divertir a população. Também faziam termas, praças e mercados a fim de dar mais comodidade aos habitantes. Os romanos abastados prezavam pelo conforto e geralmente nas casas dos patrícios havia água encanada. Se o rio não estivesse perto da cidade,
um aqueduto era levantado para trazer água à população que a recolhia nas fontes instaladas na cidade. As colunas romanas também se tornaram uma marca registrada desta cultura e estavam presentes nos fóruns e templos. Boa, Camila, obrigado. Olha que interessante, pessoal. Veja como eles já eram tão avançados, né, na arquitetura deles, que nós vemos aí que eles já tinham água encanada, e em relação na casa dos mais ricos, né, e em relação à população, mesmo assim, né, digamos que um saneamento básico aí, eles traziam água para toda a população. De que maneira? Por mais que rios estivessem longe, eles faziam aquedutos, né, para levar água até a cidade, onde tinham daí fontes instaladas na cidade. Então, isso é muito interessante. Percebe-se também, pessoal, que lembra quando eu falei de Roma não, dos gregos. Os gregos foram, por um tempo, um grande império também no mundo. Entretanto, eles perderam espaço e foram dominados por uma civilização. Civilização essa romana, ok? Então, quando a Roma dominou os gregos, a Grécia, eles também pegaram algumas coisas deles. Então, a arquitetura é grandemente inspirada nos gregos. A gente vê muita coisa de Roma que se confunde, às vezes, com a Grécia por causa disso mesmo, que eles têm arquiteturas parecidas, ok? Além disso, também... Pode falar. Desculpa interromper, mas na mitologia, pois, existe a mitologia grega e grego-romana. Exatamente, porque eles pegaram também Chamando são tudo ladrão. Eles pegaram também até a religião, até Portugal. A parte, de mitologia ali, eles pegaram também. Percebam também, pessoal, que a arte também é herança grega, né? Eles gostavam muito de escultura, pintura, mosaico. Eles gostavam de teatro, né? Que eles faziam ali no grande Coliseu, ali com várias coisas que vocês já sabem. Às vezes colocar lá escravos para lutar com animais, gladiadores e tudo mais, né? E essa estátua aqui, ó, pessoal, é uma estátua de um dos imperadores aí, um dos imperadores mais famosos aí dos romanos aí, Júlio César, ok? E a gente vê aí coisas bem parecidas com a Grécia aí. Eu pensei que era a estátua da liberdade. Ah, não é não. E também tem muita pessoa chamada Júlio César. Júlio César era o imperador. Sim, mas tem muita pessoa chamada aqui no Brasil de Júlio César. Ah, sim, agora tem, mas na época era nome dos imperadores. Bom, deixa eu pedir aqui para... Deixa eu ver... Mariana, leia esse texto para a gente. Os romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Grande parte dessas divindades foi trazida do panteão grego. Assim, Afrodite se transforma em Vênus, Ares virou Marte, Hera, esposa de Zeus. Foi chamada de Juno pelos romanos, e todo o poderoso Zeus grego se converteu em Júpiter. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas, 264 a 146 a.C. Em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída, e em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma.
Eu leio o segundo parágrafo? Pode ler. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos ultrapassava os de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas, e uma das principais revoltas de escravos foi liderada por Espartaco entre 73 a 71 a.C. À frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma para equilibrar as forças políticas em 60 a.C. O Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado, Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Aurélio, Octávio Augusto e Lépido. As disputas de poder eram frequentes. Octávio recebeu... E eu acho que a Mariana travou bem no finalzinho. Caiu? Acho que foi. Ele foi... Otávio recebeu do Senado o título de príncipes, primeiro cidadão. Foi a primeira fase do Império disfarçado de república, ok? Aí que ele começou a se tornar império e deixar de ser república. Vemos aqui nomes como Júlio César, conhecido, né? Crasso, Otávio Augusto, são nomes conhecidos aí da história de Roma e do Império Romano. Além disso, a gente vê aqui já um dos casos que aconteceu para Roma começar a perder o poder, que foi o caso aí de muitos escravos, né? Eles tinham mais escravos do que homens livres, e isso fez uma revolta. Os escravos começaram a se revoltar, como eles eram em maior número, começaram a ganhar poder aí, né, das forças rebeldes. Temos aqui, então, uma foto aqui, ó, de alguns deuses, no caso aqui, Afrodite, né? E alguns outros deuses aqui. Temos aqui no meio aqui uma imagem de Júlio César e aqui uma imagem de uma guerra romana aí, né? Bem característico aí os trajes dos romanos aí. Bem característico mesmo. Muito parecido, inclusive, com a dos gregos. Por conta justamente dessa identificação. Pode falar, Nicolas. Qualquer dia desses a gente vai aprender a história da Irlanda, que elas ainda lá, a Irlanda. A história da Irlanda, não sei, acho que não. Não é uma história não, é lenda da Irlanda. Aquelas lendas lá que fala de data comemorativa ou sei lá, ou lendas urbanas mesmo. Não sei, Nicolas, acredito que não. Não está na nossa pauta aí para nossos aprendizados. Mais uma coisa que eu queria falar, pessoal. A gente vai aprender? Não entendi, Nicolas. Mas não dá para aprender, não? Não nessa sprint. Talvez em um próximo sprint a gente comece a sprint pensar. Não, eu tô falando qualquer dia. Então, é isso que eu estou falando, Nicolas. A gente geralmente planeja sprint por sprint. Para essa sprint não está planejado. Pode ser que para as próximas a gente planeje. Entendi. Então, nossas próximas pode? Sim, daí você, no final dessa sprint, geralmente a gente pede para vocês alguns exemplos que vocês querem aprender. Daí você dá o exemplo para a gente anotar. Tá bom?
Entendi. Beleza. Mais uma coisa que eu queria dizer aqui, pessoal, é a identificação aí. Os mesmos deuses que existem na Grécia Antiga, são os mesmos deuses de Roma, ok? Com a única diferença que eles trocaram os nomes. E os nomes, pessoal, a gente conhece muito bem esses nomes porque são os nomes dos planetas, ok? Eles deram os nomes dos planetas aos... na verdade, acredito até que foi o contrário. Eles deram os nomes e as pessoas que deram nome aos planetas pegaram os nomes dos deuses romanos, ok? Júpiter é o maior planeta do sistema solar, ok? É o maior. E eles deram o nome de Júpiter a Zeus. Né? A gente vê aqui Marte para Áries, Afrodite ganhou o nome de Vênus, Hera ganhou o nome de Juno. Na verdade, esse não é um planeta, né? Mas você vê que eles deram outros nomes, mas eram os mesmos deuses, com os mesmos poderes, as mesmas intenções, mesmas coisas. A ideia era a mesma, a diferença era somente os nomes. João, pode falar. Ó, duas coisas que eu tô a fim de contar. Primeira coisa, todo pensa que o Hélio, um deus do sol lá, não foi o primeiro deus do sol, existem dois deuses do sol. Ele mais um, que eu esqueci o nome agora. Mas também, o único planeta... Hã? Apolo, o nome do rei. É o Apolo o nome do... É Apolo. E o único planeta que não foi traduzido, o nome de Deus grego para o nosso dia do Brasil, foi o Urano. O Hélio? O Urano. Entendi. Por quê? Aqui é o pai do Cronos. Entendi, mas você sabe me dizer por quê? Ó, o motivo, pouca pessoa sabe. Eu também eu não sei saber. Eu não posso contar por causa da não tem informação. Mas Entendi, João. Obrigado aí por compartilhar um conhecimento e uma curiosidade com a gente. Bom, agora a gente vai ler um pouquinho sobre o fim do Império, ok? O fim do Império Romano. E eu vou pedir para a Joana ler para a gente. Ok. O imperador Otávio Augusto, 27 a.C. a 14, organizou a sociedade romana, ampliou a distribuição do pão. Nossa, é pequeno, da Zoom. Tudo bem. Essa é a vida da pessoa deficiente visual. E de investimentos públicos. Nossa. A política do pão. A partir de 235, o Império começou a ser governado pelo objetivo era combater as invasões do caracterizou-se pela volta da anarquia militar, num período de apenas meio século, 235 a 284. Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio, em 355, o Império Romano foi dividido entre seus filhos Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 477, né? 76, isso. 76 é considerado pelos historiadores o marco divisório da antiguidade para a Idade Média. Da poderosa restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Boa. Obrigado, Joana. Então, aqui a gente vê o fim. Eles tiveram muitas mortes, assassinatos de imperadores, inclusive por conta, às vezes, dos escravos, mas também teve outros impérios que tentaram ali, né,
E você vê que eles passaram, inclusive, da época de Jesus. A gente começou com eles antes de Cristo, né? E depois de Cristo ainda eles continuaram sendo um império e tudo mais, e o império foi acabar aí, o começo do acabar deles aí começou aí durante o 395, um pouco antes aí, porque eles inclusive tentaram, o imperador Otávio Augusto tentou reorganizar a sociedade para tentar não deixar ela tão, né, os escravos tão bravos, e daí ele fez a política do pão e circo. Ele dava pão para a galera e dava, vamos assistir teatro, vamos fazer folia, vamos fazer festa, e mesmo assim não funcionou, ok? E daí aí foi só decaindo as coisas. E depois, por fim, sobrou somente o Império Romano do Oriente, ok? E durou muito tempo, gente. Durou aí até quase 1500, né? 1453. Foi por muito tempo que eles duraram aí, mas daí como um império pequeno, né? Mais resumido lá a Itália. Nada como era antigamente. Depois que as coisas foram diminuindo para eles, ficaram mais na deles lá, mas ainda durou muito tempo. Bom, aqui temos algumas fotos aqui dos dois imperadores, temos algumas fotos de guerras aqui, né? Só para caracterizar o nosso fim do império aí. Antes da gente passar para a nossa atividade, quero relembrar o que a gente estava falando antes, pessoal. Nós falamos um pouquinho ali sobre o Império Romano, vimos ali a história deles, a influência grega que eles tiveram, a origem envolta em lendas. Também vimos aí o misticismo da religião politeísta que eles tinham. E também o fim da era do Império Romano com as divisões que eles tiveram ali no Império e tudo mais. Então, foram algumas coisas que a gente viu aí antes do intervalo. E como eu tinha dito, pessoal, ao longo das nossas explicações, ele tinham algumas dicas ali, algumas dicas para vocês poderem pegarem as dicas ali, porque elas iam ter a ver com a atividade posterior, ok? E eu falei ali que tinha algumas palavras que estavam coloridas ali, porque elas iam indicar, iam dar dicas para vocês do que vocês poderiam pesquisar na hora da atividade. Por quê? As dicas podem ajudar, porque a atividade nossa aí vai ser uma atividade de pesquisa, ok? Já está dividido aí os nomes das pessoas que farão a pesquisa, ok? E um grupo fará uma pesquisa quais eram os deuses romanos, ok? Então, a gente falou um pouco ali, eu dei algumas dicas e tudo mais. E a outro grupo vai fazer uma pesquisa de qual era a lenda da origem de Roma, ok? Qual a lenda de origem de Roma. E eu também coloquei algumas dicas ali no começo da aula, ali, algumas palavras ali para vocês pesquisarem. Professor, tô com uma dúvida. Pode falar. Todos os deuses, eu posso escolher um e fazer tudo sobre ele? Não, aqui está perguntando quais eram os deuses. Então, você vai falar quais são os deuses. Quais eram as crenças ali e tudo mais. Né? Você não vai falar todos sobre os 12 deuses do Olimpo. Isso. Exatamente. Só que não é do Olimpo, né? Porque agora é da Roma. Embora eles tenham pego da Grécia, eles têm outros nomes. Sim, mas você falou Olimpo. Tudo bem. Então, ó, qual que é a ideia da pesquisa aí, pessoal? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o tema, né? Respondendo as perguntas que estão aí. Vocês vão escrever um pequeno texto como descrição da atividade de vocês ali, sobre a pesquisa e tudo mais, ok? E, por fim, vão colocar imagens nas apresentações de vocês. E vão fazer uma apresentação com PPT, ok? E vocês vão ter aí, deixa eu ver, 30 minutos, acredito eu, mais ou menos uns 30 minutos, para fazer a atividade, para montar tudo mais com a equipe de vocês, e depois vocês vão retornar aqui e fazer uma apresentação de 5 minutos cada grupo, ok? Então, é muito importante, então, duas coisas, pessoal. Vocês separarem quem vai fazer as pesquisas do tema, quem vai pesquisar as fotos, as imagens, ok? E quem
vai organizar, quem tiver no computador pode organizar ali, montar a apresentação de slide. E quem vai apresentar no final da aula, na hora da apresentação, quem vai apresentar a atividade, ok? Então, vocês têm que separar entre vocês aí essas equipes. Já está pré-separadas as equipes aqui, ó. A primeira equipe que vai trabalhar com os deuses romanos é a Camila, o Henrique Queiroz, a Joana, o João, o Sávio e o Nicolas, ok? No segundo grupo aqui, quem vai pesquisar sobre a lenda de origem de Roma, quem vai apresentar, será o Arthur, o Henrique Peixoto, o Caio, a Ellen não está hoje, né? A Rosana e a Mariana, ok? Então, olha lá, já está se separando aí. Eu vou passar vocês para uma outra sala para vocês poderem conversar bem, tá? Eu só vou mandar o link aí para vocês da atividade aí. Vou mandar o link aqui para vocês no chat do PPT que vocês vão usar, ok? Bom, do primeiro grupo aí, pessoal, quem que vai apresentar? Pode ser você, João? Pode. Então, beleza. Não sei direito o que aconteceu, mas vocês conseguiram colocar só isso aí no... Não, quando eu estava fazendo, você chamou. Esqueci de copiar o meu e botar aí. Mas eu tô muito na mensagem, tá de falar que eu fiz um puta texto gigante. Tudo bem. Se você quiser falar um pouquinho aí, então... Júpiter é equivalente a Zeus na cultura grega. Reis dos deuses e dos seres humanos, pá. Mas a coisa que eu escrevi, como funciona o politeísmo, a cultura de vários deuses. Onde eu pesquisei, funciona desse jeito como uma árvore genealógica. Muito esquisita e muito bizarra. Eu vou adiantando isso. Que existem duas categorias de Deus. O semideus e o Deus. O semideus tem algum tipo de poder sobre-humano, tipo super força, super resistência, não sendo afetado por veneno. Esse tipo. Deus tem imortalidade. Tá? Para poder ter um semideus, um Deus e um ser humano precisam se relacionar. Para ter o filho Deus, que tem toda essa possibilidade, vai ser Deus com um Deus ali, sabe? Então, daí não funciona. Eu fui um puta tão autista. Entendi. Obrigado, João. Vamos para o segundo grupo. Quem que vai apresentar aí do segundo grupo? O nosso líder Caio. Vai lá, apresenta aí. Segundo a lenda mais tradicional, os dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, participaram da fundação das cidades, da fundação da cidade, após terem sido abandonados no rio Tibré, e salvos por uma loba, que os amamentou mantendo-os vivos. Aí tem aqui as fotos e uma estátua do Rômulo e Remo. Existem 3 lendas que explicam a fundação de Roma. Aqui eu coloquei mais em cima, falta um S ali, desculpa. Mais acima é a mais tradicional. Legal, boa. E você sabe as outras ou não? Eu tinha pesquisado. Eu tinha pesquisado, mas a professora disse que não precisava anotar. Tudo bem, não precisa mesmo. Só fiquei curioso, porque falando ali que existiam 3 lendas, achei que vocês iam falar mais alguma coisa. Finalizou aí a apresentação de vocês? Sim, senhor. Uhum. Muito bom, parabéns. Isso mesmo, gente. Ficou bem legal aí. Parabéns. Bom, então a nossa retrospectiva aí foi a apresentação das pesquisas de vocês, ok? Bom, hoje nós aprendemos, pessoal, sobre o Império Romano e a sua origem, né?
tanto a origem de fato, quanto a origem aí da lenda aí, né? E a gente também viu um pouco sobre essa evolução aí do Império Romano, e vocês pesquisaram aí também sobre os deuses aí que eles roubaram, digamos assim, do panteão grego. A minha pergunta é, alguém ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar alguma coisa, pessoal? Eu quero falar uma coisa, eu esqueci de falar, mas a professora Lara também ajudou a gente a ter essa ideia. Boa, boa, isso aí. Muito bom, obrigado, Lara, inclusive. Pessoal de casa aí, se você também ficou com alguma dúvida, ou se você também fez a sua pesquisa, você pode mandar para a gente nas nossas redes sociais, que será muito bem-vindo e provavelmente respondido. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês na aula de hoje, ok? Muito obrigado pelas pessoas que participaram, fizeram a pesquisa e tudo mais, tentaram ajudar. Quero agradecer também por terem me escutado até aqui. Então, boa noite, pessoal.